direto da periferia do Brasil. Estamos aqui para gravar mais um episódio da série O que aconteceu para chegarmos nesse estágio? Que estamos discutindo aí, meio resumidamente, né, o que eu entendo que aconteceu para a gente chegar no estágio, para o Brasil chegar no estágio em que está. A gente começou a discutir a partir da República, da nova República, né, 1985, que foi inaugurada com a eleição do Tancredo Neves e José Sarney de vice, e a gente já viu que o Tancredo Neves não conseguiu assumiu o vice, sem o titular ter assumido. Vocês dêem uma olhada lá depois, que a gente questiona isso também, questiona isso aí, né? E depois a gente começou a discutir a gênese da Constituição atual, porque na minha opinião a Constituição atual é uma fonte muito grande dos problemas todos que nós estamos passando hoje. Assistam os episódios anteriores aí que vocês vão ver por que eu... Vão acompanhar direitinho por que eu imagino que seja uma fonte inesgotável de problemas para o Brasil, a nossa Constituição. Então a gente falou um pouco sobre como ela foi convocada, como que ela foi instalada, a Constituinte foi instalada, né? A gente falou alguns defeitos, algumas coisas que faltavam nela, que faltaram, algumas coisas assim, que estão em excesso. É lógico que não falamos todos os excessos, né? Porque uma Constituição com a quantidade de artigos que tem a nossa, só pode ter coisa em excesso. Não tem jeito de não ser dessa forma, né? Eu citei até comparativamente o exemplo da Constituição americana, que tem 7 artigos apenas e 27 emendas. A diferença é que a Constituição americana tem 237 anos e a nossa tem 36 anos, não chegou nem aos 40 anos. E a nossa já tem bem mais, que a gente vai ver já a quantidade. Eu já falei no vídeo anterior, mas agora eu vou esmiuçar um pouco mais. Então, e eu falei também, né, que o arcabouço constitucional brasileiro, ele é composto por três elementos, né? Constituição propriamente dita, né, o texto principal da Constituição, os ADCTs, né, os atos das disposições transitórias constitucionais e as emendas constitucionais. A Constituição é aquela que tem que valer, lógico, né, que seria o atestado de nascimento, né, a certidão de nascimento, que é Estado. A DCT são os atos transitórios para adaptar a realidade anterior com a realidade atual, e as emendas são aquelas coisas que vão faltando, surgindo. A Constituição, especialmente a do Brasil, ela é um organismo muito vivo, aliás, muito mais do que se deseja, né? E aí eu falei também que a Constituição nossa nasceu com 246 artigos, hoje tem 275. Eu falei também que os ADCTs nasceu com 60 artigos, hoje está com 146 artigos. E aí, além de tudo, tem as emendas também. Então, somando todos esses 3 elementos aí, a gente tem o absurdo de ter 3.720 dispositivos espalhados por 601 artigos, 1.203 parágrafos, 1.632 incisos e 284 alíneas. Agora, imagina um tribunal que tem a função de interpretar, harmonizar e fazer valer a Constituição em qualquer país com uma Constituição desse tamanho. É lógico, dá muita margem para interpretações criativas, né? E o que a gente mais vê atualmente são as interpretações criativas que se fazem por aí da Constituição. E isso é uma fonte inesgotável de problema. Então, a hora que muda um ministro, pode mudar todo o entendimento, porque aquele ministro, de repente, tem uma interpretação lá que passou assim no fio da navalha, 6-5, né, já que são 11 ministros, mudou um ministro ali que saiu que está dentro do 6 e entra um que é do 5, vira 6-5 para o outro espectro. Pronto, já vai mudar de novo. Recentemente a gente teve uma situação assim, né, que foi a questão da prisão em segunda instância. Prisão em segunda instância que foi até um determinado ponto, era 6-5 a favor da prisão de segunda instância, contra, né, primeiro foi contra, depois virou para 6-5 a favor da
prisão de segunda instância, depois 6-5 de novo contra a prisão de segunda instância. Mas acontece esse tipo de coisa e é complicado, né? É complicado porque a interpretação que um ministro da Corte, da Suprema Corte, dá sobre isso aí é muito importante para a gente, é muito importante para o país. Afinal de contas, o STF está lá para ser o guardião da Constituição. Só que ele é o guardião de 3.720 dispositivos da Constituição. É quase impossível você imaginar que não vai sair, não irão sair aí decisões criativas, né? Interpretações criativas, que, como eu já falei, é o que mais acontece. Mas e por que é que muda, né? E por que é que muda esse espectro aí? Esse espectro que muda é porque o jeito de levar um ministro lá para a Corte, para a Suprema Corte, é uma maneira também que a Constituição consagra de uma forma bastante política, né? É política, aliás, não é bastante, é só política. Então a gente vê essas nomeações que são feitas para o STF, obedecendo, na boa parte das vezes, sistema unicamente político. A gente teve grandes formações no STF, grandes. A gente não pode negar que a gente já passaram por lá grandes juristas, grandes pessoas, né? Mas de um tempo para cá, esse negócio vem se degringolando de uma tal maneira, a indicação de ministros para a Suprema Corte, que é até de estranhar que a coisa o Brasil não acabou ainda, porque não é fácil não. Se você pegar as nomeações, por exemplo, vamos pegar a partir da indicação do Fernando Henrique, né? O Fernando Henrique começou com esse negócio, inaugurou essa nova maneira de indicar pessoas para o STF, né? Foi o Fernando Henrique, por exemplo, que indicou o Gilmar Mendes. Ele é uma boa pessoa? Não sei, eu não conheço a índole, mas eu acho que a pessoa que exerce uma função pública num determinado governo, ele não poderia ser indicado para fazer parte da Suprema Corte. E o Gilmar Mendes era um auxiliar direto do Fernando Henrique. Ele exercia lá, não sei se é AGU, CGU. AGU. Parece que ele era advogado-geral da União. Assim como o Dias Toffoli foi também. Então, o Fernando Henrique inaugurou esse tipo de nomeação para o STF. E não parou ali, né? Não parou ali. Depois veio essa questão da nomeação a questão identitária para a nomeação, né? O Joaquim Barbosa, por exemplo. O Joaquim Barbosa ele foi colocado lá, independente da capacidade. Ele tem capacidade, eu acho que é um grande jurista, mas ele foi colocado lá na época. Eu lembro que quem colocou lá, parece que foi o Lula, colocou lá porque ele queria que tivesse um negro, que até então parece que não tinha tido um negro foi ministro. Nada contra a cor, lógico que não, ninguém é racista aqui, pô. Mas ter isso como critério, eu acho que é uma coisa errada. Assim como, recentemente, se vocês lembrarem do Bolsonaro, um grande presidente, ele indicou o Nunes Marques, né, que o Nunes Marques, eu não sei por que ele foi indicado, até agora não dá para saber, acho que não tem um bolsonarista que saiba por que ele foi indicado, né? E logo depois, qual foi o critério? Queria indicar um terrivelmente evangélico. Pô, se for só esse o critério para indicar alguém, como? Aí teve a questão do gênero, né? Tinha que indicar mulher, tinha que indicar... Então esqueceu-se de indicar, escolher aqueles grandes juristas, aquelas grandes cabeças pensantes do direito, para chegar lá a ter discussões boas, né? Pra gente, aquelas discussões assim que você entra, às vezes você não concorda com a pessoa, mas você aplaude pelos argumentos, pela postura, né? Pelo conhecimento da pessoa, por tudo isso aí. As últimas indicações, pelo amor de Deus, né? Se indicar o presidente atual, né? Pega e indica o advogado particular dele para a Suprema Corte. Há um tempo atrás ele já tinha indicado o cara que foi advogado do partido dele. Agora indicou o advogado dele próprio
para a Suprema Corte. E recentemente ele bateu no peito e disse que tinha o maior orgulho de ter indicado um ministro comunista para o Supremo. Veja bem, sei lá, o Flávio Dino ele foi juiz federal, se eu não me engano, deve ter lá seu saber jurídico, qualquer coisa assim. Mas será que ele foi indicado só por ser comunista? Então, esses critérios aí que ultimamente foram sendo tomados para indicar membros da Suprema Corte, eu acho que isso aí está contribuindo e muito com a situação onde a gente está chegando. Eu não tenho dúvida que isso aí... Não, essa é a opinião minha, lógico. Eu acho que está contribuindo muito para chegar onde a gente está chegando aí. E a gente não pode esquecer que a Suprema Corte ela toma decisões assim que com certeza impacta em muita gente. Então, como é que um colegiado que tem por função ser guardião da Constituição de um país consegue guardar, conservar e proteger 3.720 dispositivos constitucionais? Com que capacidade, com que critério que essas pessoas estão sendo escolhidas, foram escolhidas? Eu lembro que na época da Dilma, né, a Dilma ainda escolheu... eu lembro que a Dilma escolheu o Luiz Fachin, apesar dele não ser do governo, apesar de tudo, era um militante, né? Então, o que foi feito? Foi escolhido lá um militante. Tem um discurso famoso dele. Então, é por isso que o Brasil está chegando ali? Eu acho que é. Opinião pessoal, lógico, né? Não tem como provar isso, mas eu imagino que seja aí que comecem os problemas, tá? O vídeo já está um pouco longo, então vou parar por aqui. Na próxima postagem a gente vê um pouco mais sobre isso aí. Então, direto da periferia do Brasil, até o próximo vídeo.